E aí, meus queridos cascas grossas da pesada, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe e proteja vocês e a família de vocês. Bom, sextou, né? E aqui, inclusive, sextou antes do que aí. Agora, no horário que eu gravo esse vídeo, são 11 da manhã aqui em Abu Dhabi, 4 da manhã aí no Brasil, né? Vocês devem estar dormindo, se bem que tem uma galerinha que é danadinha, que deve estar namorando esse horário, né? Mas eu vou postar esse vídeo aqui no horário do almoço, então vai dar para todo mundo assistir sem problema. Bom, nesse vídeo nós falaremos sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro no Inteligência Limitada, podcast do meu querido amigo Rogério Vilela. E foi uma participação emblemática, né? Bateu recorde de audiência. E assim como eu fiz quando eu gravei aqui o vídeo falando sobre a participação do Lula no Flow, eu vou tentar ser o mais neutro possível, deixar emoções, sentimentos de lado, porque emoções e sentimentos eles nublam a nossa visão e não permitem que a gente faça uma leitura fidedigna da realidade. Então eu vou ser o mais crítico aqui possível, né, no sentido de fazer uma leitura fria da participação do Bolsonaro no Inteligência Limitada. Bom, inicialmente eu quero dizer que assim como foi quando o Bolsonaro foi no Flow, assim como foi na participação do Lula no Flow, a participação do próprio Bolsonaro lá no, acho que é Cara a Tapa, do Perrone, né? E nos demais podcasts que eles vão, não teve momentos assim muito críticos onde o apresentador coloca o candidato muito contra a parede, né? Isso é de se entender, eu sempre falo aqui, às vezes o pessoal critica, fica... Porra, tinha que ter colocado o cara contra a parede. Isso faz parte do acordo, né, que é feito com a equipe do candidato. Então, olha, a gente leva ele aí, vai te dar muita audiência, mas, né, tem alguns assuntos que não podem ser tocados, embora eles queiram parecer que pode falar sobre tudo, não, tem alguns assuntos que não podem ser tocados, ou então tem que ser tocado dessa forma, daquela. Então, e também, lógico, né, se o apresentador convidou o candidato para ir, é lógico que ele não vai chegar lá e meter bronca e ficar apertando o cara, porque senão o cara nunca mais volta, né? Então dá para entender a postura de todos os apresentadores desse podcast quando recebem os candidatos, né? Diferente de um debate, ali é um bate-papo. E eu acho que a participação do Bolsonaro no Inteligência Limitada, analisando bem friamente, foi a melhor participação dele em todos os podcasts que ele já foi. Ele foi muito bem treinado, muito bem instruído para participar do Inteligência. Ele conseguiu de uma forma tácita, ou seja, sem que fosse percebido, ele conseguiu desviar ali de temas mais críticos, né? Lógico, fez uso também de mentiras, né? Naquele momento onde a coisa foi enveredando para falar sobre rachadinha, Queiroz, ele disse que o processo... Não, esses processos já morreram. Não morreram, né? Não morreram. Não estão andando por conta de um acordo que foi feito, mas não morreram. Mas ele foi muito eficiente, muito competente, digamos assim, no sentido de capitanear a conversa para o lado que o interessava, né? Logicamente, muito bem instruído pela sua equipe, e acabou que ele bateu muito numa coisa que foi o timing perfeito. Ele bateu muito na questão liberdade, liberdade, liberdade. Em uma semana onde houve censura de veículos de comunicação por parte do judiciário. Então todo mundo, mesmo aqueles que não querem votar no Bolsonaro, mesmo aqueles que não gostam do Bolsonaro, mesmo aqueles que já disseram que vão votar nulo, né, que estão inclinados a nem de repente ir lá votar, todos esses estão indignados com, mais uma vez, o judiciário extrapolando a sua alçada e censurando veículos de comunicação. Então, quando o Bolsonaro toca muito, ele passou uma boa parte do programa falando sobre liberdade, o perigo do PT voltar e que ele é a favor da liberdade, etc. Mesmo que a gente saiba que não é bem assim, né? O Bolsonaro não é lá tão defensor da liberdade, mas não interessa o que ele pensa, é aquele negócio que eu sempre falo para vocês. No final das contas, para critério de eleição, de voto, não interessa o que o candidato de verdade pensa. Interessa o que ele convence o povo, o que ele faz o povo acreditar. E, logicamente, nem ele nem Lula são sinceros de fato com o que pensam, né?
e estão aí num jogo para tentar ser eleito, né? E dentro dessa sujeira que é a política, vale absolutamente tudo, vale ser dissimulado, vale não ser verdadeiro. Mas o fato é que ele foi muito feliz, digamos assim, em bater muito nesse tema justamente no timing perfeito, na semana que está todo mundo revoltado. E acredito que isso possa sim ter levado muitas pessoas que ainda não se decidiram, que de repente diziam que não iam votar, ou que de repente diziam que iam votar nulo, muitas pessoas a repensar o seu voto, e pode sim virar uma quantidade relevante de votos para ele. Em relação à audiência, antes que eu volte aqui nos temas, em relação à audiência, foi recorde, né? Se eu não me engano, foi uma informação, eu não sei, eu não chequei essa informação, mas foi uma informação passada durante o programa. Parece que foi uma das 20 maiores lives da história do YouTube mundial. Isso aí o Bolsonaro falou, não sei, tem que checar. Mas o fato é que bateu o recorde do que era do Lula, né? Lula na terça, acho que foi terça-feira, ele foi no Flow, deu 1 milhão. Antes, o recorde era do Bolsonaro, 500 e poucos mil espectadores simultâneos. Aí no Flow, o Lula bateu 1 milhão e 200, né? 1 milhão e 50, um negócio desse. E ontem, o Bolsonaro bateu 1 milhão e 700 mil pessoas, espectadores simultâneos, né? Pessoas eu não sei, porque tanto um lado quanto o outro também tem negócio de robô, mas então não interessa. Interessa é um número, né, que é contabilizado, que a gente está comentando aqui em todos os vídeos que a gente faz sobre participação de candidatos em podcast. Então, bateu recorde, é um número muito relevante, né? Isso mostra também que a sua militância é muito engajada, e acredito que foi muito positivo para ele. Como eu disse, melhor participação do Bolsonaro em todos os podcasts até o momento. Conseguiu passar por 2 horas de programa sem falar uma merda. Isso é porra das moscas árabes aqui sempre me incomodando. Conseguiu passar 2 horas e pouco de programa sem falar uma merda colossal, né? Isso é raro, tratando-se de Bolsonaro. Então, dá pra perceber que ele está evoluindo no seu treinamento de mídia, né? O que eu achava ser muito difícil. Eu conhecendo ele como eu conheci, eu sei que algumas coisas que ele falou ali são completamente absurdas, como por exemplo quando ele fala que não, eu reúno os meus ministros ali, né, no confessionário, que a gente chama de confessionário, e aí eu pergunto onde é que eu estou errando, eles me falam e eu tento acertar. Ele é um dos caras mais teimosos e orgulhosos que eu conheci na minha vida. Isso aí é impossível que aconteça. Ele até pode abrir para que os outros falem, mas com certeza ele não bota nada em prática e não faz nenhum tipo de autocrítica, tá? Mas, novamente, não interessa o que de fato ele é. O que interessa no momento de eleição é o que ele finge ser, ou o que ele transparece que é. E um outro assunto que também ele foi muito feliz em abordar foi a questão comportamental, né? Ou seja, vocês percebem, quem assistiu, que ele não foi tocado no assunto de toma lá da cá, praticamente. Foi um pouquinho no começo, mas de uma forma diferente, não diretamente toma lá da cá, né? E ele foi muito sagaz, porque toda hora que traziam algum tipo de questão que poderia ser um pouco mais aguda, um pouco mais sensível, ele usava o espantalho do PT, né? Então, veja, não sei o que, eu tive que negociar alguns cargos, aí ele rapidamente fazia o paralelo. Mas no tempo do Lula, não sei o que, rachadinha, o Flávio, não sei o que, se ele fez, ele tem que pagar, mas vamos falar do rachadão da Dilma. Então, quer dizer, ele sempre fazia esse paralelo para, em critério de comparação, diminuir coisas erradas que ele fez. O que é um artifício muito inteligente de ser utilizado em entrevistas, em debates, né? É um artifício muito inteligente. Então, eu acho que ele foi muito bem. Eu acho que essa participação vai render alguns bons votos para ele. E, como eu sempre digo, eu não sei, realmente está muito difícil saber quem é que vai ganhar essas eleições. Eu até estou inclinado a achar que o Bolsonaro vai ganhar, tá? Não é torcida minha, eu já falei, eu sou completamente indiferente a quem ganhar, sinceramente, porque eu conheci o Bolsonaro, sei quem é o verdadeiro Bolsonaro, sei quais são os seus anseios, os seus planos.
Então, pra mim, eu já sei que tô ferrado, independente de quem quer que ganhe. Então, até por isso nem adianta vocês ficarem falando, deixa de ser isentão, tem que sair do muro, vota não sei quem, ou vota no outro. Não, meu irmão, não vou, sigo votando nulo, tá? Não torço nem para um nem para outro. Só que lendo a coisa da forma que ela está caminhando, eu acho que a coisa está mais inclinada para que Bolsonaro ganhe, tá? Uma margem apertada. Eu creio que essas eleições serão muito parecidas com as eleições que tivemos Dilma e Aécio, né, em 2014, onde foi uma margem muito pequena e teve uma virada estranha, mas uma virada no final e ficou uma margem muito pequena. Eu não sei aqui, seria até leviano, né, trabalhar com números, mas se eu tivesse que fazer uma previsão, se fosse obrigado a fazer uma previsão, eu diria que não vai extrapolar uma diferença de 3% de votos entre o vencedor e o segundo colocado, tá? Eu realmente acho que vai ser algo muito justo ali, muito na reta final até, que vai ser decidido. Então, era isso que eu tinha para dizer. Deixem as suas considerações aqui nos comentários, diga o que você achou da participação do Bolsonaro no Inteligência Limitada. E um excelente final de semana para vocês. Amanhã eu volto, tá, com mais um vídeo aqui. Lembrando que hoje lá no Instagram vou botar a caixinha de pergunta. Então me segue lá, @brigadeiromma, manda sua pergunta e vamos que vamos. Grande abraço e os.